Good morning. Hello. Bom dia, para eu conseguir entrar. Bom dia, good morning. E aí, gente, vocês estão bem? Todos bem por aí? Good morning, quem está chegando aí? A gente vai começar na página 511. Só me confirma, que eu lembro que a gente trabalhou o texto da 510. Só que eu não lembro se a gente chegou nos exercícios da 511. Dá uma olhada para mim e me confirma. Eu cheguei na 511, se a gente vai começar hoje, não confirma. E, gente, chegamos na 511 ou não? Me confirme aí, escreva no chat e responda. Bom, vou começar pela 511, já que ninguém responde, vou começar pela 511. Nós tínhamos trabalhado o texto do módulo 11, na aula passada, que era Food Crime is an International Problem. Nós vamos fazer os exercícios de acordo com o texto que a gente tinha estudado semana passada. A gente tem na página 511 aquele exercício de match the comments, que a gente tem as palavras em inglês e a gente tem as palavras em português e a gente tem que colocar na ordem. Vamos fazer todo mundo junto aqui, é um pouquinho mais rápido. A gente tem na coluna number one. Number one, a palavra é food. Qual letra que é a palavra food? A tradução da palavra food. Essa sabe super simples, gente. Respondam, por favor, gente. Participação nas aulas vale ponto. Eu ainda não dei ponto de participação. J, professora. Oi? J.
J, thank you. Letter J, comida, alimento. Número 2, palavra supermarket. F, supermercado. Yes, F, supermercado. Lembrando também que aqui nessa palavrinha supermarket, ela não é, na verdade, ela não é muito usada no dia a dia também do inglês americano. No inglês americano eles falam grocery, então grocery store. O meu áudio não está muito bom, estou mais pertinho da boca. Então, nos Estados Unidos eles usam mais a palavra grocery store. Supermarket ela não é muito usada, tá? Mas as duas servem. 3, scandal, letter. Escândalo? Escândalo, essa é bem simples porque ela é bem parecida com o português com o inglês, né? Escândalo. Então, palavra número 4, police, também muito parecido com a língua portuguesa, polícia, letra A. Peanut. Amendoim? Amendoim, letter H. Number 6, palavra drug, também né, muito parecida com a nossa palavra em português, então a letra I, droga. Rice, number 7, rice. Arroz? Arroz? E como arroz. The UK. Essa tá igual, né? A letra E, UK. United Kingdom, né? Number 9, way. Modo, maneira, letra C. E number 10, ton, tonelada, a última palavrinha, letra D. Ton, vem de tonelada. Tá? Vamos lá. Page 512, 512 e 513, pessoal. A gente vai fazer todos esses exercícios de vocabulário, tá? No número 2, a gente tem assim, o enunciado pede o seguinte: complete the sentences with verbs from the chart. Então, a gente tem aqui todos os verbos no infinitivo. É daquela forma que a apostila sempre coloca. Os verbos estão na forma do infinitivo, só que eles não irão na forma do infinitivo no exercício. Então, a gente tem o verbo to sell, to find, to kill, to die, to drink and to make. A gente vai tirar esse to. Alguns podem vir na forma, né, com o to. Alguns não vão ver com a forma com o to. Então, vamos lá, vamos fazer junto. A frase está a seguinte, number 1. My grandfather, and at the age of 86. Qual verbo vocês conseguem colocar e qual verbo tense ele vai estar? Porque prestem atenção que tem algumas frases que elas vão estar no passado. Então, a gente vai ter que modificar o verbo. Então, my grandfather, at the age of 86. Qual que é o melhor verbo que se encaixa aí? A gente tem sell, find, kill, die, drink and make. Pessoal, qual verbo? Só tem um. To make, eu acho. Não, a gente não usa a palavra make com idade. Faz sentido na língua portuguesa. Faz muito sentido na língua portuguesa. Na língua inglesa não tem como a gente só usa o verbo to be com idade. Nós somos, né? Com idade não tem como, é só verbo to be. Aqui seria died. Então é passado, porque ele já morreu, então passado a gente tira dessa forma do infinitivo e coloca no passado. A nossa frase está no past tense. Number 2. Illegal drugs were in the singer's baggage. Illegal drugs were in the singer's baggage. Qual verbo aí melhor se encaixa? Yes, found. Também aqui a gente vai modificar o verbo, né, para saber qual a frase. Então, illegal drugs were found in the singer's baggage. Nossa sentença está no passado. Tá? Number 3. Do you think they children's book at this bookshop? Do you think they children's book at this bookshop? Aqui a sentença praticamente já está dando todas as dicas, né, do que é o verbo que vai colocar. É o verbo sell. O Eric está correto. Então, do you think they sell children's book at this bookshop? Já está falando do children's book e bookshop. Só teria como encaixar mesmo aí sell. Number 4,
your juice, Thomas. Mesma coisa. Aqui a frase já indicou. A página é 512. Eric não, Miguel. E aqui é drink. Drink your juice, Thomas. Number 4, drink your juice, Thomas. Number 5, each year, thousands of people are on the road. So each year, thousands of people are on the road. Killed, yes. So each year, thousands of people are killed on the roads. A gente vai para o number 6 agora. You can a lot of money working from home. Aqui a gente usa o verbo make, tá certo? Quem não quiser falar no áudio, gente, escreve no chat, tá? Tem que participar da aula. You can make a lot of money working from home. Você pode fazer muito dinheiro trabalhando de casa. Number 3, a mesma coisa. A gente vai completar sentenças com as palavras que foram colocadas no box. Sim. A gente tem a palavra danger, meat, cheap, safer, lower and poisonous. Lembrando que a gente pode adequar, tá, essas palavrinhas por terceira pessoa, a gente tem que modificar. Então, prestar atenção que algumas palavrinhas dessas elas vão ser modificadas. Então, vamos lá. A primeira está falando o seguinte. At a restaurant, you can choose from a selection of meats. Eu não vou colocar porque o Miguel já colocou no chat, tá, gente? Então, meats. At the restaurant, you can choose from a selection of meats. Number 2, you may get this dress at a price in the mall. You may get this dress at a lot lower, Daniel, tá certo? At a lower price in the mall. Então, você consegue comprar, né? Você consegue esse vestido com um preço menor. 3, you must leave immediately. There is of explosion. You may leave immediately. There is of explosion. Aqui só tem como encaixar danger, gente. You must leave immediately. There is danger of explosion. Tem perigo de explosão. Number 4. People were drinking wine from plastic cups. People were drinking wine from plastic cups. Normalmente a frase já até dá indicação do que é. Se a pessoa está bebendo vinho num copo plástico, é porque é cheap, é barato. Então, cheap. People were drinking cheap wine from plastic cups. A gente usa muito essa palavrinha para querer dizer que algo é muito barato. Então, se esse cheap a gente pode usar na frente de qualquer coisa. É uma cheap TV, é uma TV barata, uma cheap bike, uma bicicleta barata, a gente usa bastante. Number 5, this species of spider is extremely poisonous. Yes. This species of spider is extremely poisonous. Number 6, traveling by plane is much than driving your own car. Safer. Traveling by plane is much safer than driving your own car. Não sei se vocês lembram de comparativos, né? A gente tem dois comparativos aqui. A gente tem o lower no number 2 e a gente tem agora o safer no number 6. Não sei se vocês lembram dessa matéria. É uma matéria até que legal, às vezes é meio cansativa, mas é uma matéria legal, comparativa. Exercício number 4, pessoal. Escrever os opostos. Então, eles deram 3 palavras para vocês. E vocês vão ter que escrever o oposto dessas palavras. Qual foi o oposto? Então, a primeira, cheap. A primeira é barato. Como fica o oposto de barato em inglês? Expensive. Expensive. Então, o contrário de cheap, expensive. O contrário de safe.
Dangerous. Então, o contrário, o oposto de safe é dangerous. Então, primeiro, expensive, segundo, dangerous. O terceiro, low. High. O oposto de low é high. Exercise number 5. Complete the sentences with the verbs from the chart. A mesma coisa do número 1 e do número 2. Eles deram os verbos no infinitivo. É to label, to harm, to tell, to say, to beat e might. Might, sim, aí. Então, a gente tem número 1. If you see anything suspicious, the police. Tell. Então, if you see anything suspicious, tell the police. Se você vê alguma coisa suspeita, você conta para a polícia. Number 2, she always me when we play chess. Beats. Então, ela sempre ganha de mim, né? Beats é uma expressão, obviamente, porque ela não tá batendo, né? Assim, ela tá ganhando quando a gente joga xadrez. Number 3, you never know what happened in the future. You never know what happened in the future. Aqui a nossa palavrinha might. So you never know what might happen in the future. Você nunca sabe o que talvez vai acontecer no futuro. Number 4, I want something on this subject. I want something on this subject. Aqui a gente tem que usar o verbinho infinitivo, só que é to say, porque senão fica faltando. Por exemplo, I want say something on the subject. Não dá, está faltando o infinitivo. Então, I want to say something on this subject. Number 5, does watching violence on TV really children? Does watching violence on TV really harms children? Então, assistir TV violenta realmente faz algum estrago aí nas crianças. E number 6, o último, the product was made in China. The product was made in China. Label. Label. Labeled. Aqui entra no passado, né? Porque a gente tem o was aí, tá fazendo auxílio da frase, indicação de passado, então labeled. No próximo exercício, a gente está falando sobre criminals. O subject é criminals. A gente tem alguns vocabulários aqui, só queria dar uma lida rapidinho para vocês. A palavrinha thief, something, someone, desculpa, someone who steals something. Então, ladrão, alguém que rouba alguma coisa. Pickpocket, someone who steals money and other things from people's pockets and bags. Aí a mesma coisa que o thief, o ladrão, só que é no bolso, é aquelas pessoas que tiram carteira celular do bolso. Isso inclui também um pouquinho aquelas cenas que se mostram no 25 de março, essas coisas. O pessoal roubando de mochila também, que abre o zíper e tira o celular da mochila, também pode ser encarado como pickpocket. Robber, someone who takes money or properly illegally by using means or violence. Então, aí o ladrão é alguém que rouba, mas ele usa de violência. Tá? Então, não só rouba, como ele usa de violência, como mão armada, faca, alguma coisa. Burglar, someone who enters a building illegally to steal something, or to steal things. Então, o burglar, ele entra num prédio, numa casa, num imóvel, para assaltar. Então, ele não é na rua. O burglar, ele invade o domicílio. Kidnapper, someone who takes away someone by force in order to keep a person as a prisoner and demand money for returning the person. Sequestro, né? Então, kidnapper é uma pessoa que sequestra. Hijacker, someone who takes control of a vehicle, especially a plane, using violence. Então, hijacker é quando você sequestra um avião, ou um carro, ou um ônibus, no caso que no Brasil de sequestro de ônibus, usando de violência também, tá? É o hijacker. Por exemplo, eles usavam muito isso naquele 9/11, né? A expressão hijacker.
Próxima página, pessoal, 513. Nós vamos fazer exercícios de vocabulary. Now match the columns. Mesma coisa que a gente começou a aula hoje. A gente tem a palavra em inglês e eu quero que vocês coloquem a letra do que ela significa em português. Então, a primeira que eu falei, teeth. 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 A língua estranha. Teeth. Que letra é? Primeira letra C, pessoal. O thief é ladrão. O pickpocket. O pickpocket é o trombadinha. E o pickpocket é o que eu tinha comentado de ladrão de bolso. Robber, number 3. Robber. Assaltante, letter A. Thank you, Eric. Burglar, number 4. Burglar. O burglar é o que eu tinha comentado com vocês no domicílio, então é um arrombador. Number 5, kidnapper. Kidnapper, letter B, que sequestra pessoas. E o hijacker, number 6, letter D, sequestrador, só que nesse caso de avião, de carro ou de ônibus. Aqui a gente vai fazer exercício sobre o animal e o meat. Então, sobre os animais e como chama as carnes dos animais, né, para consumo. Então, não só do animal, mas sim como a carne de consumo, carne de venda. A gente tem 3 animais aqui. A gente tem a cow, o pig e o hen. Só lembrando, hen é galinha, tá? Pouco usado. Ele é muito usado no inglês britânico. No inglês americano, a gente usa muito mais chicken. Mas eu tenho visto, ultimamente, do ano passado para cá, muitas apostilas, muitas matérias, coisas online também, usando muito essa palavra hen. Ela não era usada muito antes. Era sempre chicken. Só que ultimamente ela tem aparecido em muito material, em muita coisa. E ela vem do britânico, na verdade. Ela não vem do inglês americano. A gente tem o cow aqui. Como que chama a carne da vaca? Meat. Sim, mas se a gente for especificar, seria beef. Beef. Seria beef. Só que é relevante, porque tem vários cortes da vaca, né? Então, assim, o beef seria mais ou menos com relação com meat mesmo, de carne, e não do beef já cortadinho, sabe? Então, o beef seria mais relacionado à carne, ao meat. Por isso que, para mim, é até correto falar meat também. São vários cortes, né? Que tem. Pig. Carne de porco. Quando a gente fala carne de porco. Pork meat. Pork meat. Então, quando a gente fala sobre carne de porco, é pork. E o hen, ele entra como chicken. Porque ele não tem um corte, ele não tem da carne. Então, seria chicken ou hen, a mesma coisa. Não tem especificação nesse daí. Próximo exercício, pessoal, a gente tem frases. Eu quero que vocês façam a tradução das expressões que estão underline. Então, translate the underline expressions in the following sentences. He tried to get through the customs quer dizer alfândega, with a fake passport. Sim, Rafael, na verdade ela tem várias partes, que nem, por exemplo, a decoração da galinha, né? Aí tem o peito. Então, se a gente for especificar, aí vem os termos, né? O breast, aí o heart, aí são as especificações. A mesma coisa da vaca, que a vaca também tem vários cortes. Né? Teacher, tem diferença nesse hen da chicken pro hen do presunto? Tem, porque é com Na pronúncia? AM. Não, a pronúncia é igual. Então, dá para confundir no contexto. A única coisa diferente é que o ham do presunto vai fechar bem a boca, assim, ham. Vai fazer assim, ó. Uhum. Já o ham, você coloca a língua aqui para frente e sua boca fica entreaberta. Então, você vai fechar no M do presunto e no ham da galinha, sua boca fica entreaberta. Vai ser a única diferença. Você vai fazer mais o som do M no presunto do que no ham da galinha. Vai ser a única diferença. Da fonética vai ser a diferença dos lábios, né? A diferença maior é dos lábios, a posição que o seu lábio vai estar. Então, pessoal, fake. Fake. O que quer dizer fake? Se uma pessoa é fake, se uma bolsa é fake.
Falso. Falso, exatamente. Então, fake, falso, coloquem aí. The detergent is sold both in liquid and powder forms. Powder. Em pó? Pó. Perfeito, pó. Powder é pó. A gente usa esse powder também para falar de maquiagem. Pó de arroz também é powder. Por causa da condição de pó. 3. The maximum penalty for this crime is 2 years in prison. Penalty. Não tem nada a ver com pênalti de futebol, tá? É punição. Vai depender do contexto, porque obviamente a gente pode usar essa palavra no termo do futebol. A gente tem que levar em consideração o que nossa frase está falando. Se ela estiver falando de esporte, é um tipo de pênalti. Nesse caso aqui, a gente está falando sobre crime e prisão. Então, o pênalti ele entra como punição a tradução dele. Number 4. Spokesman is someone who speaks at the representative. Porta-voz. Eu coloquei narrador, pode ser também, professor. Pode, mas nessa frase não faria muito sentido. Você está falando, spokesman é alguém que fala como representante de uma organização ou grupo de pessoas. Mas pode, se a sua sentença for mais no conceito dessa sua palavra, pode. Certo? All 3 attacks followed the same pattern. Mas ela é parecida com o português, né? Ela é padrão. Patterns é padrão. E o patterns também ele entra no... É uma aula que eu já dei sobre padrão de tecido, sabe? Por exemplo, xadrez, zebra, qualquer tipo de tecido que segue um padrão, a gente usa a mesma palavrinha também, pattern, de tecido, tá? Number 6, a drug dealer is someone who sells illegal drugs, especially on the street. Traficante. Vou colocando tudo no chat, tá, gente, as respostas. Number 7, dye is a substance used for changing the color of something, such as clothing or your hair. Dye. Tinta? Tinta, corante. Tinta de corante. 8. The girl eats too many candies. It's bad for her teeth. Doces. Nós temos aqui, pessoal, 3 sentenças que elas estão em português. Preciso que vocês passem para inglês. A primeira, uma cobra venenosa mordeu o calcanhar dele. Como fica em inglês? Okay, a poisonous, então é uma cobra venenosa. A poisonous snake bit his heel. Aí vem, por exemplo, a palavra high heels, né? Só fala alto, vários heels, aí a palavra heels é para o calcanhar. Number 2. Ele admitiu que estava usando documentos falsos. Ele admitiu que estava usando documentos falsos. He admitted he was using fake documents. He admitted he was using fake documents. E number 3, o governo insiste que a construção da estrada não prejudicará o meio ambiente. Eu já fiz, Márcio, já coloquei o nome de vocês. Tá todo mundo aqui que tá com o nome original, né? Ninguém tá com nickname, né? Eu anotei o nome de todo mundo, já tá anotadinho, tá, Márcio?
acho. Beleza, professora. Valeu. Pessoal, rapidinho, eu não vou corrigir esse teste de comprehension agora, que eu preciso comentar com vocês a próxima matéria, tá? Do módulo 12. Vamos para a página 515 aí, rapidinho. A gente vai falar muito breve, a reunião já vai acabar, sobre prefixo, pessoal. Vocês lembram o que é prefixo? Quando a gente adiciona a palavra, letras, né? Adiciona uma expressão, adiciona uma palavra, adiciona 3 letras, se modifica a palavra. Então, por exemplo, planejar, planejamento. A gente colocou um prefixo, modificou a palavra. Isso no inglês, a gente vai modificar praticamente o sentido da palavra. Então, às vezes a palavra vai ter o mesmo contexto, mas o sentido vai ser completamente diferente. Tá? O prefixo que tem aqui na apostila de vocês é o an, in, you, are and this. Então, por exemplo, o an é o employed, o empregado. Unemployed já vira desempregado. Então, olha aí, o contexto está parecido, só que a gente modificou completamente o contexto da palavra, porque não tem como você fazer uma frase de emprego e uma de desemprego ter o mesmo sentido. Não, vai ter o sentido completamente mudado. Tá? O am, used before words with beginning with M or P. Então, por exemplo, patient vira impatient. Aí, olha, esse mudou completamente a forma. Patient, a gente está falando de paciente de um hospital. Impatient, a gente está falando de impaciência. Aqui modificou completamente. Então, colocou o prefixo, modificou tudo, tá? E o you. Então, por exemplo, legal vira illegal. Estamos dentro do mesmo contexto, significados completamente diferentes, tá? Não tem como a gente colocar isso aí no mesmo sentido. Um é legal e o outro é ilegal. O are. Before words beginning with are. Então, antes de palavras que comecem com a R, a gente pode adicionar o are. Então, I real. A gente pegou a palavra real e virou I real. E a próxima, this. Então, before some adjectives and a few words. Dishonest. Disagree. Então, por exemplo, a gente saiu da palavra agree e virou disagree. A gente foi para um completamente diferente. Então, o prefixo gramatical, ele é o afixo que se acrescenta antes do radical. O radical sendo a nossa palavra e o afixo sendo essas letrinhas que a gente vai colocar na frente. Então, no acréscimo, ela muda o sentido básico do radical. Ela vai mudar o sentido da palavra original. Então, vai ser criada uma palavra nova, tá? Então, você cria uma palavra e, na sua grande maioria, ela vai ser o oposto no significado. Aqui mesmo no legal, né? Legal e illegal, ela mudou completamente, ela está no oposto. Então, a grande maioria desses prefixos, ela vai vir para falar o oposto da palavra original que você colocou, do radical, né? Por exemplo, possible, impossible. A gente sai do possible para impossible, completamente diferente. Você deu um novo significado à palavra colocando esse prefixo, tá? Página 515, pessoal, eu preciso que vocês façam esse módulo 12 para casa, eu vou corrigir na segunda-feira. Então, página 515, os exercícios, e a página 516. Todos os exercícios, eles são sobre prefixos, tá? Então, está dentro dessa matéria. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp ou faz uma pesquisinha no Google, se tiver uma dúvida, porque que acontece? A gente não tem um manual de prefixos, né? Então, assim, por exemplo, quando que eu vou... Assim, tem algumas regras, igual vocês viram aqui, né? Palavras que começam com R, mas não tem, por exemplo, uma regra que fale assim, sei lá, palavras com 2 sílabas vai o radical in. A gente não tem uma regra para seguir dessa forma. Então, qualquer dúvida, vocês podem dar uma pesquisada pela regra ser tão ampla, assim, sabe? Não seguir um manual de como colocar os prefixos nas frases, tá? Então, qualquer dúvida pode mandar mensagem. Então, página 515, página 516, você para casa, tá? Agora eu vou voltar ali na 513 rapidinho, só para corrigir o teste para a gente fazer, né? O teste comprehension. O teste comprehension da 513 é sobre true or false. Então, a gente tem algumas palavras, algumas frases que são relacionadas ao texto. Eu vou ajudar vocês porque a gente trabalhou esse texto semana passada, tá? Então, food crime is worth billions of dollars.
So, food crime is worth billions of dollars. Segundo o texto, é verdade. Tá? O crime com comidas falsas é uma atividade de bilhões de dólares que se envolve. Então, circula aí, true. Letter B. In Britain, criminals sold horse meat, but say it was beef. Mesma coisa, true. No texto estava falando que em Britain eles tinham vendido carne de cavalo, falando que era bife de vaca. Letter C. Police found that criminals replaced peanut powder with almond flour. O texto estava falando, sim, sobre colocar amendoim em pó, mas não era em almond flour, então é falso. Letter C é falso. Letter D. There are currently no penalties for faking food. False. Já tem legislação sobre isso, porque é um crime recorrente, então false. Letter E. Interpol said food crime and the drugs trade were similar. Interpol said food crime and the drugs trade were similar. True, porque são coisas ilegais, são coisas que faz mal. Lógico que comida falsa não é droga, mas a gente não sabe do que ela é feita, né? Então, sim, Interpol tinha falado isso. Letter F. Police in 33 countries reported food crime to be a problem. True também. Tá, no texto isso aí. Letter G. Criminals try to sell busty rice as long green rice. False. Não tinha isso no texto. The letter H. The British government said technology would not beat the gangs. False. Estava falando no texto que tecnologia pode sim ajudar a acabar com os gangs. Pessoal, por hoje é só. Então não esqueçam, tá? Eu vou corrigir na semana que vem 515 e 516. Se tiver qualquer dúvida, manda mensagem lá no grupo, tá? Que eu ajudo vocês. Não precisa tirar foto, não precisa mandar. A gente vai fazer na aula mesmo a correção rapidinho antes da gente começar. Beleza, gente? Boa aula para vocês aí, bom final de semana e a gente se encontra segunda-feira, ok? Bye, guys. Se cuidem.